noite, Conceição do Castelo, online, boa noite a todos. Hoje estamos com nosso querido Ismael Silva. Obrigado, Ismael, por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Boa noite, Tom. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui no seu canal. Muito obrigado à sua pessoa, também à pessoa da sua esposa Esther, por me acolher aqui. Muito obrigado. Mas, Ismael, o assunto hoje é a cultura de Conceição do Castelo. Nos últimos dias, a gente tem visto na rede social, foi a princípio na rede social, no Facebook, que para mim é uma rede social útil demais da conta. Ela tudo que a gente vê muita coisa boa, mas tem muita coisa também, muita coisa inútil, mas a gente filtra o que não é útil. A princípio foi o que veio à tona foi a construção ao lado da Igreja Católica, ao lado da nossa matriz. E eu fui orientado por uma pessoa a falar: quem pode te dar todos os detalhes a respeito dessa situação é o Ismael Silva. E você se prontificou de cara, aceitou o convite para estar aqui. Eu queria que você detalhasse para o povo de Conceição do Castelo em que pé está aquela obra do lado ali. Que maravilha. E então quero saudar cada um de vocês. Para aqueles que não me conhecem, né, eu sou Ismael Silva, moro aqui em Conceição já há 52 anos, agora você já sabe a minha idade. E falando um pouquinho assim de quem sou eu, antes de adentrarmos ao assunto específico, né, eu, enquanto formação acadêmica, eu sou bacharel em teologia, né, sou graduado em filosofia e pós-graduando, né, em ensino religioso. E também fiz formação diaconal durante 6 anos, que eu faço questão de... Quase padre, então, Ismael? Mais ou menos isso. Durante 6 anos eu fiz uma experiência vocacional como diácono permanente da igreja, fazendo a formação. Completei todo o processo formativo e eu quero salientar que hoje eu não sou diácono por uma escolha minha, porque assim que eu concluí a formação, eu teria que apresentar o meu processo, fazer o meu pedido para admissão ao diaconato. E eu estava numa fase da minha vida em que meu trabalho precisava da minha presença e a minha família. E a gente aprendeu durante a formação diaconal que existe um tripé que mantém a fé do ser humano, que é família, trabalho e igreja. Ou seja, a igreja vem em terceiro lugar. Primeiramente, a nossa dedicação total, primeiramente, é a família, que a primeira igreja é a família, é onde a gente nasce, onde a gente vive, onde a gente cresce, e aí você tem que dar o seu primeiro testemunho de fé. Então, devido a essa opção preferencial pela família, e para eu manter a minha família no momento que veio essa recessão brava, eu precisava do meu trabalho, eu pedi um tempo na formação, vi que não seria o momento para eu me ordenar diácono. Eu posso voltar a qualquer hora que eu quiser, reiniciar o processo e me tornar diácono. Só que eu optei por ver formados meus filhos, como um já está formado, o outro está em formação ainda, eu ainda tenho um tempo. Aí depois eu vou pensar, possivelmente eu retorne, né, à formação diaconal e venha a ser diácono permanente da igreja. Hoje eu exerço a minha diaconia, que a diaconia é um serviço que você presta, não só à igreja, mas a sociedade, ao meio que você vive, pelo seu testemunho de vida, pela sua fé, como você salientou. Então, eu vivo a minha diaconia hoje na minha família, no meu trabalho e na sociedade que eu vivo, seja na igreja, seja onde eu estiver. Eu procuro demonstrar isso. O testemunho é importante, né? O testemunho é a primeira coisa. Muito importante. Palavras cativam, é o exemplo que arrasta. Entendeu? Certo. Então, vamos adentrar a esse assunto. Né, só também complementando a respeito do que eu falei, eu estou hoje, né, enquanto comerciante, há 33 anos que eu tenho a minha empresa, né, hoje Silva Autopeças e Elétrica, a gente é muito conhecido. Eu entrei na oficina com 9 anos de idade.
Então, eu falei da minha formação acadêmica, hoje eu tenho o meu trabalho que me mantém, e sempre eu fui assim, em busca de conhecimento. Sou um eterno apaixonado pela cultura, pela história, e principalmente, cara, pelo nosso município. Né? Eu tive várias oportunidades de sair de Conceição do Castelo, mas optei por ficar aqui, por criar minha família aqui, de fazer a minha história de vida aqui. Com relação à cultura de Conceição, você bem sabe que desde a infância eu sempre gostei de trabalhar com teatro. Inclusive eu tenho formação pelo MEC em oficinas de teatro também. Foi uma das oficinas, assim, eu fui em busca disso também, de conhecimento, para poder trabalhar com teatro em Conceição, porque eu conversava muito com o Eclésio Moreira, nosso saudoso Eclésio, que hoje não está conosco hoje, o Eclésio, mas foi um parceirão comigo no grupo de teatro, Nova Geração. Faz muita falta. E sempre assim, nós fomos muito afixados na história de Conceição do Castelo, sempre lutamos muito por isso. Um exemplo disso, criamos aqui em Conceição a festa do sanfoneiro, que hoje é o marco do nosso município, e sempre lutamos pelas benfeitorias de Conceição, tudo aquilo que enriquece, que faz o povo se tornar mais culto. Então, a gente sempre teve em busca disso. Com relação à comunidade, o fato de eu estar na comunidade desde cedo me fez descobrir muito sobre a história de Conceição, porque a história é o que eu costumo dizer, que a Igreja Matriz de Conceição do Castelo, ela não é um patrimônio só dos católicos, ela é um patrimônio histórico e cultural do município de Conceição do Castelo. Por que isso? Porque ela nasceu com a história de Conceição. Um exemplo, o próprio município de Conceição do Castelo está enraizado o nome Conceição por causa da imagem que foi trazida de Portugal pelos colonizadores portugueses, que hoje está aqui entronizada no altar da nossa matriz, e ali começou a história. Imaculada Conceição, que antes era aldeamento imperial alfonsino, e devido às altas cadeias de montanha, Castelo. Então, aí já inicia a história. E eu sempre me apaixonei por tudo isso. Você disse que, desculpa interromper, que existe esse prédio da matriz desde... assim, os primeiros traços, se você for olhar na história, né, o primeiro templo construído aqui, a primeira capelazinha, do ano de 1782, se eu não me engano, por aí. 1782. Então, quer dizer, é algo que está enraizado aí na nossa história, que nasceu com a história da nossa gente, do nosso povo, da nossa cultura. E que ao longo dos anos, Tom, isso foi sendo erguido, né, igual a igreja maior, né, o templo maior. Ele, na sua construção, ele não contemplava a torre, que foi construída, né, posteriormente. Que ano foi a torre? Eu não sei te precisar agora se o ano, porque eu não trouxe essas datas. 40 e pouco, não. Por aí afora. Só que, ao longo dos anos, quer dizer, ali dentro desse templo, ali tem história de famílias, de pessoas que viveram, nossos antepassados, que criaram suas famílias, que frequentaram a comunidade, que criaram uma história de vida, um vínculo, e que geraram a história de todos nós, entendeu? Então, eu sempre tive um respeito muito grande para com isso. Nos anos 90, final dos anos 90, quando na época os redentoristas estiveram aqui, a nossa igreja ela havia sido descaracterizada por alguns padres que passaram anteriormente, haviam descaracterizado, não por maldade nem nada, mas às vezes por desconhecimento. Desconhecimento, que a gente faz questão de ressaltar isso, né, por desconhecimento, por não ter a ligação com a questão histórica, cultural, foi descaracterizado ao longo dos anos. Então, a primeira restauração que nós fizemos, que eu tive a honra de fazer parte, foi na época dos redentoristas, foi quando nós fizemos as sacadas internas na igreja, entendeu? Retiramos uma parte de mármore que tinha sido colocada ali, entendeu? As calçadas externas que estavam degradadas,
E fizemos... Pode colocar foto na minha edição, né? Isso, tá falando aqui, pode ser e colocado. pode ser colocado. E tira amanhã cedo, Uhum. tira fotos para o pessoal ter uma ideia, quem não conhece, para ter uma noção do que você está falando, da sacada e da... Então, aí, essa foi a primeira restauração e que contemplou, assim, um primeiro resgate dessa história. Passado alguns anos, aí vieram a sucessão de alguns padres que, novamente, assim... Você foi em 90 e pouco, mas antes também, nós estávamos falando ali fora, teve em 80 e... Padre Pedro foi que ano? O Padre Pedro foi nos anos 80. Ele cometeu anos aquele 80. crime contra a nossa... Foi retirado o coreto, né? É o que eu gosto de frisar sempre. Às vezes não se dava tanto valor a essa questão histórica, cultural. Então, na época também não existiam pessoas aqui, às vezes, que pudessem estar reivindicando Nós éramos isso. molecotes, né? Exatamente. Nós falando... Não ia resolver nada, né? Aí, voltando a falar da matriz, há quase 4 anos atrás, quando o Padre Alcir veio para cá, ele me pediu que assumisse a coordenação da matriz. E nessa época, eu fiz uma proposta para ele. Falei, padre, eu assumo sim a coordenação. Só que se o senhor me der carta branca para restaurar a matriz, assim, nos seus traços mais primitivos, ao que era. Muita coisa foi perdida ao longo desses anos, depois disso. Falei assim, tem muita coisa que eu gostaria de trazer novamente. Para que isso pudesse ser feito, ele tinha uma preocupação muito grande, que era com o antecessor dele, que havia feito as reformas, e com o que seria feito, se não ia estar prejudicando e se seria aprovado também, porque na diocese, é bom a gente salientar isso, existe uma equipe que é chamada Equipe de Arte Sacra, né, que cuida dessa parte, né, que é a aprovação, quando se vai mexer, quando se vai restaurar prédios antigos, igrejas antigas, construções antigas, é feito um estudo, qual o impacto que isso vai causar a nível visual, a nível também emocional nas pessoas, a nível cultural, tudo isso é feito, esse estudo. Então, na época, a gente entrou em contato com essa equipe, eles vieram, nós fizemos o estudo, foi quando eu fiz a proposta do que a gente queria estar refazendo na matriz, e para que isso a gente tivesse uma aceitação, o que nós fizemos? Nós fizemos uma assembleia na comunidade, na paróquia. Foi feita uma assembleia onde, durante mais de um mês, nós expusemos o projeto que seria feito, com a preocupação de que não seria destruído o que estava feito, mas que seria também destinado a algumas comunidades da nossa paróquia que não tinham, por exemplo, a pia batismal que tinha sido retirada dali, entendeu? Que foi retirada a pia, onde muitos de nós nascemos para a vida, né, para a vida cristã, através do batismo naquela pia, e que tinha sido retirado dali, e na época tinha sido enviado para uma comunidade do interior, e essa comunidade nem aproveitar a pia, aproveitou, então, abandonou ela. É a pia original. Hoje é a pia original da igreja, entendeu? Que a gente conseguiu trazer de volta, restauramos ela. A mesma pia que nós fomos batizados por Frei Laor dos Santos. Exatamente, que nós fomos batizados, assim como os quadros da Via Sacra, que nós voltamos para ali, a mesa eucarística, que é aquela cerquinha que fica lá na frente no altar, também foi feita uma restauração completa do telhado. Foi feito estudo, através de fotografia, foi algo feito assim, estudo fotográfico, tudo. Foi feito estudo exatamente para que pudéssemos restaurar o mais próximo possível do original. Inclusive, as cruzes que tinham, aqui na foto ali, tá vendo aquelas cruzes da frente que hoje tem? Nós trouxemos elas, foram tiradas. Isso é concreto? É madeira? Isso aí é concreto. Concreto. Nós fizemos novamente, trouxemos de volta a fachada, o que era, entendeu? O objetivo era o quê? Trazer novamente a memória das pessoas, né, o orgulho de se fazer parte dessa comunidade, de ser também como os seus antepassados foram. Estiveram presentes, criaram uma história, uma identidade de vida,
Então, o nosso objetivo era esse, trazer de volta esse orgulho daquilo que faz parte da essência do ser humano, a sua fé, a sua história, a sua cultura. Então, Tom, nós conseguimos trazer isso de volta. E eu fiquei na coordenação até quase 2 anos atrás, foi quando, na época, eu senti que eu já havia cumprido a minha missão ali até então, e quando o Padre Antônio, que está hoje à frente como pároco da nossa paróquia, ele chegou na comunidade, na paróquia, aí eu pedi a ele que eu precisava me afastar para cuidar. O que acontece? Quando ele chegou, aí eu pedi a ele que eu precisava me afastar para cuidar das minhas coisas e até ajudei que a gente pudesse trazer um outro coordenador, foi feita nova eleição, e assim como ele trocou outras coordenações também. Quando saí nesse período, eu já deixei com ele um projeto já aprovado, onde a gente traria de volta naquele espaço que, durante um período, a gente fez questão que as pessoas trouxessem à memória o espaço ali em frente ao salão paroquial, como Espaço Cultural Santa Rita de Cássia, porque ali nós fizemos um coretim de madeira para gritar os leilões, para fazer atividades culturais, onde a gente pudesse resgatar novamente, né, os tradicionais leilões, a cultura novamente do nosso povo, que gostavam de moda de viola. Trouxemos também para a juventude, fizemos pagode, contação de história, teve uma série de eventos culturais que nós fizemos ali. Aliado a isso, o concurso de poesia que a gente fazia no Dia das Mães. Demos início também, hoje é importante a gente destacar aqui também, que o primeiro Natal Luz que foi feito foi iniciativa ali nosso, na Matriz, em parceria com a prefeitura, com a maçonaria. Então, quer dizer, tudo com o objetivo cultural de resgate mesmo, para que as pessoas pudessem participar da comunidade e estar ali. Aí, quando eu saí da coordenação, eu deixei esse projeto do coretim novo que seria feito ali, e também um outro projeto, assim, que estava iniciado, que seria de fazer um centro de evangelização que seria feito sobre o campo de Bosch, que teria ligação aqui no salão de eventos. O objetivo era exatamente para esses eventos grandes, onde teríamos a celebração com muitas pessoas. O Castelinho do lado ali. Castelinho. Então seria ligado lá para... Exatamente. Teria uma passagem lá por trás que seria ligado a algo maior lá para trás, lá, um Exatamente. galpão, né, É como se fosse um ginásio de esporte, só que é importante salientar que uma outra preocupação que nós temos é com os nossos telhados aqui. Tanto que quando nós fizemos aqui o Castelinho, o salão de eventos aqui ao lado da Matriz na época, nós procuramos resgatar em forma de castelo para que ficasse de forma a completar um conjunto arquitetônico. Certo, e ficou entendeu? Muito um conjunto bonito. arquitetônico. E a gente teve um cuidado muito grande com isso, com as outras dependências da Matriz, salão paroquial, depois lá o Memorial Frei Alaô, tudo mantendo uma fachada, porque ali tem uma história, tem uma identidade. Então, esse ginásio que seria feito ali, ele seria com o telhado todo embutido, entendeu? Apesar de ser em forma de ginásio, mas embutido. Certo, porque estava fora, não veria a cobertura. Exatamente. Metálica, né? Uma coisa bonita, mas depois eu vou te dar a foto para você colocar também do coretinho, do ginásio também, dessa construção. Certo. Então, o objetivo era exatamente para que nós tivéssemos o espaço e toda vez quando fosse fazer uma celebração, que nós não tivéssemos esse problema de ter que ficar, leva a cadeira para o ginásio, traz cadeira de volta. Então, nós teríamos a centralização ali. E assim ficou. Aí o padre depois entrou em contato comigo um dia, me dizendo que ele estava preocupado, ele é uma pessoa assim, muito cuidadosa, né, do seu rebanho, vamos colocar assim, ele é um excelente pastor, um animador de comunidade, Que bom. tem um vigor missionário muito grande. Gosta muito de carro de boi. Gosta, e é uma pessoa ligada à cultura também. Uhum. Então, ele muito preocupado com as pessoas idosas, quando fazia celebração,
e ele também manifestou o interesse muito grande de dar uma reavivada no memorial do Frei Laú, que é louvável e muito importante. Com certeza. E ele até falou comigo que ele queria fazer celebração todo mês, isso maravilhoso. Aí a preocupação dele com as pessoas, principalmente as pessoas idosas, não ficar no sol, o que é que ele pensou? De fazer uma cobertura ali, de fazer uma cobertura. Só que nesse período, aí o que eu sugeri a ele? Cobertura na frente. Ali na área em frente o salão paroquial. Uhum. E aí ele tinha essa preocupação. Aí eu sugeri a ele o seguinte, falei, padre, maravilhoso, eu concordo com o senhor, mas vamos fazer o seguinte, a paróquia adquire, eu cheguei até a pesquisar para ele, mandei para o e-mail dele, mandei para o WhatsApp, as fotos das tendas que seriam montadas e desmontadas, quando em períodos que precisava ficar montado um mês, ficaria montada normalmente, acomodaria bem as pessoas durante as celebrações, depois você desmontaria. Beleza, aí ele só virou para mim e falou assim, olha, nós vamos dar um tempo agora, porque aí entrou essa questão da pandemia, e a gente não está podendo agora também gastar. Falei, maravilha, padre, quando o senhor quiser fazer novamente, ver, eu ajudo o senhor, não tem problema, eu estou aqui para isso. Passado algum tempo, e nem eu não estava indo na igreja por causa dessa questão da pandemia, minha mãe é idosa e foi recomendado, né, que não se fosse na igreja, então eu passei um longo período só acompanhando as missas pelo Facebook, as celebrações de casa. Assim como muitas pessoas também da comunidade, pessoas mais idosas e pessoas que tinham pessoas idosas em casa também não estavam indo. E foi exatamente nesse período que ele constituiu o conselho, né, o conselho administrativo, com pessoas da comunidade, para fazer essa obra lá. Só que aí fizeram o projeto contemplando uma cobertura ali naquela frente. Eu fiquei sabendo, particularmente, pelas redes sociais, porque me mandaram a foto, o vídeo e tal. A hora que eu vi aquilo, eu assustei. Entendeu? Eu falei assim, gente, mas isso não cabe aí no momento. Vai matar nossas fachadas ali, entendeu? O projeto não seria fazer isso. Mas eu confesso para você que, assim, eu fiquei, assim, como eu não estava indo na comunidade, e ele apresentou lá durante 4 domingos, e alguns desses domingos, inclusive, eu precisei viajar também, não estava, eu fiquei, assim, sem jeito de chegar perto e falar, ó, não cabe, está errado, e não pode ser dessa forma. Aí foi passando. Quando começaram a mexer ali, aí começou a surgir os comentários pelas redes sociais, entendeu? Algumas pessoas que ficaram super chateadas e comentaram, não vamos mencionar nomes aqui, mas que, pelo fato de ter sido tirada a Santa Rita dali, que tem uma história de mais de 60 anos naquele local, a base dela que foi construída, a forma que estava construída. E então, essas pessoas me procuraram e com a seguinte frase, Ismael, nós viemos aqui conversar com você, você mais do que ninguém se interessa e se preocupa em ver aquilo ali conservado. Se você falar que está tudo bem, nós vamos parar por aqui. Agora, se você falar que você não concorda com a forma que está sendo feito, nós vamos fazer alguma coisa. Aí eu falei o seguinte, falei assim, olha, a minha opinião, eu não concordo com a forma que está sendo feita. Mas eu sozinho não posso e não quero, entendeu? Estar intervindo. Aí essa pessoa até me disse, então nós vamos no Ministério Público. Aí eu falei assim, não, o caminho não é por aí. Eu falei assim, nós somos, antes de tudo, nós somos uma comunidade. Nós somos uma comunidade, o padre está com uma intenção muito boa. Eu falei assim, o primeiro caminho é o diálogo. Eu falei assim, o primeiro caminho é o diálogo. Deixa que eu vou marcar uma reunião com o padre, com o conselho, e a gente vai conversar com ele sobre isso, expor o nosso pensamento. Não sair por aí falando de qualquer forma, mas vamos expor o que está acontecendo e vamos ver o que eles falam. Aí eu liguei para o padre, ele, de prontidão, acatou, falou assim, não, eu de maneira nenhuma, eu não estou aqui para dividir a comunidade, não quero prejudicar a comunidade, eu simplesmente expus durante 4 domingos, ninguém falou nada. Entendeu? Ninguém falou nada. Então, eu dei continuidade à obra. E estava certo.
Aí nós marcamos essa reunião. Nessa reunião, nós fizemos a exposição, assim como eu expus a questão do resgate, daquilo que foi perdido e da preocupação com aquilo que é histórico. As outras pessoas também colocaram da mesma forma. E nós chegamos à conclusão assim, que não caberia aquela cobertura ali, que ia matar definitivamente aquela fachada, todo o conjunto arquitetônico que até então foi criado. E teve um colega, né, que foi muito feliz na sua colocação, quando ele disse que hoje ele conhece as comunidades todas do interior e sempre ficou encantado com a oponência das igrejas que sempre são construídas nos lugares altos e que hoje, lamentavelmente, na maior parte das igrejas que você chega para tirar uma fotografia, você não consegue tirar uma fotografia da igreja inteira, porque tem do lado um ginásio de esportes, ou tem um posto de saúde, ou tem uma casa, entendeu? Porque se deixou... Realmente. Né? Porque isso se perdeu ao longo dos anos, isso. E, da mesma forma, o que ele disse, que ele frisou, e que foi muito importante, isso ficou gravado para a gente. Hoje, quando um turista vem em Conceição, o que ele fotografa? O Vale do Imboque e a Matriz. Porque ele até frisou que Conceição do Castelo, dos anos 80 para cá, ficou pobre. Porque deixaram se perder as construções antigas, sem nenhum critério. Infelizmente. Entendeu? Sem nenhum critério. E hoje, quando a gente vai, uma coisa que é importante a gente ver também, se você for lá no alto do Morro do Cemitério, e você olhar para baixo, você vai ver um monte de ginásio de esportes. Entendeu? Porque... Em cima das casas, tudo não tem a preocupação de embutir essa cobertura, e fica aquele trem, tipo, ele fala, realmente, igual um ginásio de esporte em cima da casa mesmo, né? Cobertura redonda. Exatamente. E isso é uma preocupação nas cidades históricas, as suas fachadas, entendeu? Porque isso tem que ser preservado. Aí, nós levamos isso para esse grupo, entendeu? Com a nossa preocupação de não fazer aquela cobertura, porque não caberia aquela cobertura, porque iria matar a fachada. Vai passar dos 20 minutos, depois você edita. Então, iria matar essa fachada, entendeu? Então, ver se a gente poderia sentar para ver novamente de que forma poderia fazer isso de uma forma que fosse menos impactante. Aí eu quero exaltar aqui também o trabalho dessas pessoas que, com muita boa vontade, eles correram atrás, conseguiram recursos para se fazer também. Então, eu quero salientar aqui também e frisar, de maneira nenhuma, nós em nenhum momento denegrimos a imagem da arquiteta que fez o desenho arquitetônico. Não tem nada a ver com isso. De maneira nenhuma. Foi profissional na história. Ela foi né? profissional, ela fez o que foi solicitado para ela, entendeu? Até mesmo porque muitas vezes as pessoas que estavam compondo ali não tinham essa preocupação e essa visão que a gente está tendo e essa preocupação. Então, nós propusemos que parasse a obra até se resolver isso, entendeu? Uma das pessoas do grupo disse para a gente o seguinte, que eles iam conversar, iam levar em consideração isso, o padre ficou preocupado também com isso, e uma pessoa do grupo disse o seguinte, que pena que no final alguém sairia mal satisfeito da situação, da história, entendeu? Dois grupos, né? Alguém vai... Aí, a temática é realmente... O que acontece? Saindo dali, nós reunimos novamente esse grupo para procurarmos saber o que a Arte Sacra, que é a equipe da Diocese, achava disso, dessa obra que estava sendo feita. A Diocese tem uma equipe para resolver essas questões. Exatamente, responsável por isso, para análise exatamente desse aspecto que eu estou colocando para você, questão histórica, artística, cultural, o impacto visual que vai causar tudo isso. Assim que levamos o problema e a insatisfação de algumas pessoas da comunidade, a preocupação com a história, porque só para você ter uma ideia, até as bilheterias do salão paroquial seriam, não iria existir mais, porque iria ser Santa Rita iria ficar na frente lá, entendeu? Então ali existe um marco histórico também daquelas bilheterias, porque ali, desde os anos 60, eram feitos teatros, eram utilizadas aquelas bilheterias. O nosso salão paroquial foi usado como cinema, gente. Conceição do Castelo teve um cinema. Eu cheguei a
assistir filme no salão paroquial. Querendo ou não, é o nosso único local de fazer uma reunião comunitária para se resolver, para ter um evento, uma palestra, é onde? É o salão paroquial. Exatamente. Então, mais uma vez, eu quero frisar assim, a equipe, de maneira nenhuma, ela foi contra a obra, a melhoria daquilo ali. Só que o que nós reivindicamos é um estudo mais minucioso para que fosse menos impactante possível aquela obra que seria construída. Então, diante disso, foi manifestado o seguinte, que a gente gostaria que o nosso apelo fosse acolhido, fosse analisado e que desse uma solução, entendeu? Para que Conceição não continuasse a ser a cidade do Latinha, porque aqui em Conceição é conhecido como a cidade do Latinha. Lá tinha isso, lá tinha aquilo. Então, já imaginou? A matriz, lá na matriz tinha uma área tão bonita, tinha uma fachada tão bonita que hoje a gente não vê mais. Então, exatamente por essa preocupação, nós reivindicamos junto à Arte Sacra que fosse feito esse estudo. Aí foi pedido, foi convocada uma reunião lá na diocese, onde foi pedido que o padre fosse, a arquiteta fosse, e foi algumas pessoas do Conselho Administrativo, então, né, lá nessa reunião, e que eles expusessem o projeto, como seria feito. Assim que fizeram a exposição do projeto, a própria equipe analisou e paralisou a obra, que ela não poderia ser continuada da forma que estava sendo. Então, foi pedido que até fevereiro não fosse feita a obra para que pudesse ser feito o estudo, apresentado um novo projeto, para que pudesse fazer sim, mas não dessa forma, que não cabe a cobertura ali. Diante disso, aí foi paralisada a obra e surgiu muito comentário, inclusive criticando o nosso grupo que veio a intervir nessa obra. Inclusive, algumas pessoas foram até assim infelizes em algumas colocações pelas redes sociais, né, denegrindo até a imagem da gente, falando coisas que elas nem sabiam. Entendeu? Falou da minha pessoa, falou de outras pessoas, entendeu? Então, mas eu não fico com raiva dessa pessoa de maneira nenhuma, entendeu? Pelo contrário, as pessoas às vezes falam por não ter o conhecimento necessário. Como dizem, todo ponto de vista é visto de um ponto. Claro. Então, na visão daquela pessoa e às vezes do lado que ela está, ela acha que está certo. Mas só que você, como diz, toda moeda ela tem dois lados e tem aquela beiradinha que você tem que ver, entendeu? O desconhecimento, né? Como a gente você tocou. Talvez o pároco não tinha conhecimento, que eu não tenho conhecimento, talvez tenha agora, mas não tinha o conhecimento que você tem sobre a história do nosso lugar. Ismael, quebrando um pouquinho uma vez, eu era menino, eu era criança e eu falei, gente, a gente vê na televisão os municípios, as cidades, a história, contar a história das cidades. Eu me incomodava desde criança de não haver nada contando a história do nosso lugar. Isso é muito triste. Nós agora, como nós deixamos tudo acontecer, como você mesmo disse aí, foi passando o pároco e descaracterizando a igreja, descaracterizando a praça, os prefeitos foram entrando, a praça já não é bonita como é mais, é uma praça ainda aconchegante, mas não é uma praça bonita como era há um tempo atrás. A cultura nossa, do nosso lugar, agora que nós estamos tendo essa preocupação de resgatar, até que um dia que eu falei, eu criei uma paginazinha resgatando a história de Conceição do Castelo, e graças a Deus está tendo, o pessoal está postando, não posta mais porque, como eu disse, o padre não tinha o conhecimento que você tem, certo? Moral da história, continua, desculpa, interrompi você, mas... Não, então, Otton, só falando mais nesse sentido, para tranquilizar as pessoas, que o melhor vai ser feito ali, entendeu? Não para prejudicar ninguém, inclusive ontem mesmo, eu reuni novamente essa equipe e conversei com o padre antecipadamente, né? Porque domingo eu estava na missa lá em Santa Luzia, ele expôs lá que a questão da obra e tal, que
estava tendo problema com desmoronamento ali por causa da chuva, porque a obra está parada e que precisava fazer alguma coisa ali. E eu vejo assim que nós, como comunidade, como grupo, a gente não tem que estar para dividir, mas para somar. Então, como nós, né, de certa forma, assim, vamos colocar, não criamos o problema, mas eu vejo assim que nós evitamos um problema maior. Porque se essa obra persiste, entendeu? Se ela vai até o fim da forma que seria executada, nós seríamos motivo de chacota para Conceição, entendeu? Como os outros municípios têm falado aí, entendeu? Que ainda bem que parou aquilo lá, que aquilo lá ia ficar ridículo, entendeu? Então, a gente precisa dar uma solução para aquilo ali. Vamos caminhar juntos, vamos achar a solução juntos. Então, aí o padre falou, ele assim, partilhou comigo que ele estava assim muito chateado porque tá tendo muito comentário nas redes sociais, as pessoas falam o que sabem, o que não sabem, e que ele estava se sentindo, de certa forma, assim, um pouco perseguido. Aí eu tranquilizei, falei, padre, da nossa parte, do grupo que está reivindicando, o senhor pode ficar tranquilo, ninguém vai falar nada com relação a isso, o que a gente já tinha que falar, nós falamos para o senhor e para o grupo aqui, a reivindicação foi feita, falei assim, dessa equipe, o senhor pode ficar tranquilo, entendeu? Aí foi onde ele me falou que não seria construída mais a cobertura, não vai ter a cobertura, mas que a parte de baixo eles têm que consertar agora, tem que refazer a calçada, tem que refazer lá onde foi tirado aquela contenção lá, né, onde foi tirado o canteiro. Tinha uma escada ali, isso, né? Ali seria uma escadaria, né? Então que eles precisam refazer aquilo, a hora que tiver tudo pronto, a parte de baixo, que eles não vão mexer mais na bilheteria, lá no salão, na fachada, nada disso. O monumento de Santa Rita vai voltar? O monumento de Santa Rita vai voltar, talvez não volte para o mesmo local, porque a preocupação dele também é que esse monumento seja mais bem cuidado, porque como ele mesmo disse ontem, né, algumas pessoas às vezes falam, mas não cuidam. Então, por exemplo, a cruz de Santa Rita já estava quebrada e outras coisas mais, ela estava toda suja, então requer um cuidado maior. Então, de repente, ela vai ficar ali no pátio mesmo, mas num local melhor, com uma proteção melhor e tudo. Mas ela vai voltar para ali, porque aquele espaço é o espaço cultural Santa Rita de Cássia. E nosso pensamento e o nosso desejo é que ele continue assim e que ali também volte a ser construído o coreto, que é uma reivindicação antiga da comunidade, entendeu? Que o coreto volte ali para onde a gente havia idealizado outro formato, ele. né? Quando foi derrubado, era um formato muito grande. Concreto grande. Tinha dois pavimentos, né? A parte de cima, embaixo um bar, né? Abrir as portas, eu lembro. Exatamente. Então ele vai ser repaginado, eu vou te dar a foto também, como a gente imaginou. Isso pode sofrer também algumas alterações, né? E que se pense também em termos de infraestrutura, já que uma vez que a preocupação da equipe, a preocupação do padre, é também com o turismo religioso, com a questão do memorial. Isso é muito importante. Então, a gente tem que criar essa infraestrutura. Eu concordo plenamente. Então, que ali seja um espaço legal para as pessoas poderem ficar, uma pracinha maneira, legalzinha, bem ambientada, florida, acolhedora, aconchegante, e que a gente volte a pensar no espaço onde a gente idealizou ali atrás para se construir, né, esse ginásio ali atrás, sob o campo de bosque, já tem a aprovação, né, do conselho lá, do campo de bosque, então vai dos sair membros. esse espaço, né? Não sei se vai sair, porque agora não depende da gente, depende, né, desse conselho atual, depende do padre, depende de recursos, mas é também uma reivindicação. Quando o povo junto e quer, acho que sai, sim. Então, seria uma reivindicação, seria algo que resolveria muitos dos problemas nossos em termos de espaço, e para que a gente possa continuar mantendo as nossas fachadas, a nossa matriz intacta. Você disse da criação de um conselho. Exatamente. Todo município, Tom, existe um conselho cultural e patrimônio histórico, que cuida da cultura do município e dos patrimônios históricos, que isso envolve casarões antigos, construções antigas, relíquias do município,
também entra a questão dos nossos pontos turísticos, que também fazem parte da nossa cultura. Então, nós reivindicamos junto à Câmara e junto à Prefeitura a criação desse conselho, que é o Conselho de Cultura do município, para que pudesse a gente, no futuro, não voltar a ter esses problemas e ter esse desgaste tão grande como estamos tendo agora com relação a essa obra. Então, diante disso, o prefeito acatou, né, a Câmara também. Então, inclusive, o prefeito assinou essa semana o decreto lá que, novamente, bota em ação esse conselho municipal. E agora está na tramitação normal para que venha a ser uma realidade, para que, a partir do ano que vem, a gente possa contar com esse conselho, não só com relação à obra da matriz, mas com relação a tanta coisa antiga, histórica, dos nossos antepassados que se perderam. Certo. Um detalhe. A gente já passou, está ficando um vídeo meio grande, mas vou falar assim mesmo. Foi criado um conselho, o que já foi, já foi. Nossas casas antigas, grandes das roças, estão sendo vendidas a preço de banana lá para Venda Nova, para Castelo. O cara monta lá no Caxixe, por exemplo, passa a ser uma casa. Ele não vai falar que, comprei de um cara de Conceição. Ele não vai falar isso, né? Vai inventar uma história, porque tudo que é bom tem história. Ele vai inventar, ele não é bobo. Como ele quer fazer turismo, esse casarão aqui foi do meu bisavô, vai inventar uma história, planta um monte de grama bonita, um gramadão em volta, o que não serve para o nosso povo, que foi vendido por micharia aqui, vai virar atração turística para rico, lá em Venda Nova, Pedra Azul, em Castelo, e nós vamos perdendo o nosso patrimônio histórico aos pouquinho, pouquinho em pouquinho, vai ficando menos. Eu peço ao conselho que o conselho seja algo que realmente trabalhe em favor da cultura de Conceição, porque é uma coisa que, antes tarde do que nunca, né, Ismael? Então, Tom, e até finalizando essa fala aqui que a gente já está alongando, eu até fiz questão de anotar aqui, né, o objetivo desse conselho, e também o nosso objetivo, é guardar, proteger e preservar a história de nossa gente. Um povo sem memória é um povo sem identidade. Entendeu? Então, a gente tem que sentir orgulho daquilo que nós temos de história, de histórico. Ali estão traços dos nossos antepassados, tá? A memória, claro, da nossa gente. Em 1988, uma pessoa falou para mim assim, de Venda Nova, eu acho lindo a entrada de Conceição, aquela igreja. Então, eu parei, eu era menino, em 88 eu tinha 16 anos, até menos, eu acho. Falei, gente, você cabeça, não sei o que você vê aquilo ali. Então, quem está aqui, estamos acostumados todo dia a ver a igreja, a fachada imponente, bonita, acha que não dá valor. Quem vem de fora vê com outros olhos e vê beleza onde a gente não acha. Exatamente. Onde a gente não vê, a pessoa vê, se encanta com aquilo ali. Então, Tom, para finalizar, eu quero fazer um apelo. Principalmente às pessoas que às vezes vão para as redes sociais, falam sem ter conhecimento da coisa, ou às vezes estão criticando, achando que nós estamos perseguindo, né, o padre ou o conselho, ou o que está querendo fazer aí, né, por inveja, por ciúme. Gente, não é isso. Eu estou aqui hoje como um guardião da nossa história, como um guardião da nossa fé, do nosso patrimônio, que não é patrimônio, como eu frisei no início, não é patrimônio só nosso, católico, mas é o patrimônio do município de Conceição do Castelo. Então, se hoje eu estou aqui tendo a coragem de falar isso, eu falo em qualquer lugar. O que eu estou reivindicando, e junto com esse grupo e com outras pessoas que não querem aparecer, mas que manifestam a solidariedade, é preservar a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura. E isso eu vou fazer hoje e sempre. Podem sempre contar com a gente. E junte-se a nós nessa campanha, junte-se a nós nessa empreitada. Vamos apoiar também o Padre Antônio, vamos apoiar o grupo nos trabalhos que vão continuar sendo feitos, porque é legalmente constituído ali na comunidade, foi ele que também constituiu. Então, a gente tem que apoiar. Mas aquilo que não estiver de acordo e que for contra aquilo que
faz parte da nossa história, a gente não tem que acatar, a gente tem que ajudar, tem que dar ideia, tem que falar, tá bom? Então eu estou aqui, agradeço a oportunidade ao Tom, agradeço a Esther e muito obrigado. Eu que agradeço por sua vinda. Digamos que essa situação foi um mal entendido. Mal entendido, então tá fácil de resolver, né? Muito obrigado e que você continue sendo sempre esse cara atuante, um cara amigão que eu prezo de coração mesmo, cara. De coração. Muito obrigado mesmo, Ismael. Fica na paz, você, sua esposa, seus filhos. Que Deus continue abençoando mais e mais a sua vida, meu amigo. Muito obrigado, amém, e que Deus proteja a todos. Tchau,